curvar nossas cabeças um instante. Agradecemos-te a Ti, Senhor, nosso Deus, por Tua misericórdia para com cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez, junto com os Teus filhos, neste pequeno grupo de pessoas que tem se reunido aqui nesta cidade para louvar Teu nome e para juntos lermos a Tua palavra e falar das coisas que Tu revelaste a Teu servo profeta, aos apóstolos do passado, coisas que se cumpririam nesse tempo do fim. E nós que estamos hoje de pé para ouvir estas coisas e para dar e viver de tal forma que estas coisas se cumpram em nossas vidas e que possamos ser cartas lidas por todo homem. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas fraquezas, que têm sido muitas, Pai. Nos envergonhamos nesse instante diante de Ti, por cada coisa que temos feito errado, que é contrária à Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos perdoe, e que possamos juntos aprender da Tua palavra, qual é Teu conselho para nós nesse tempo. Para a glória do nome Teu, Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite vocês. Tiveram coragem de sair do frio, não é? Sair de suas casas, não é? E foi difícil chegar aqui com o trânsito, não está fácil. Não está fácil sair daquele centrozinho lá, com tanto desvio e tanta coisa, você passa 40 minutos só ali dentro e 10 minutos durante toda a trajetória de lá para cá. Complicado. E fiquei preocupado, liguei para o irmão Vicente, mas o celular não atendia. Não, porque o meu celular está com defeito. Então para não desligar ele, eu coloquei. Deixa ele. No guarda-roupa, para não escutar e não escutei. Tá, mas aí eu lembrei do... Deixei o número de 7 em cima, por mão. Tá. Eu lembrei do celular do irmão Manuel e avisei que ia chegar um pouquinho atrasado, né? Ok. É bom vê-los, né? É bom vê-los. Vocês que têm aí suas Bíblias, deixem preparado um pouquinho. Nós vamos ler alguma coisa lá por 1 aos Coríntios. Estamos vindo de uma série de uns 4 cultos, onde durante os cultos anteriores nós lemos sempre em João 3, a respeito do novo nascimento, né? Irmão Paulo esteve ontem, é isso? E pegou o culto de ontem, não foi? Porém, quem não estava ontem, eu trouxe a cópia do culto, para que vocês possam acompanhar em casa. Temos falado sobre a questão do novo nascimento, e por que Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, e Jesus disse, você é mestre e não sabe? Se fala das coisas terrestres, você não entende, como é que vai entender as espirituais? Então, nós temos passado por alguns pensamentos do irmão Brana, por alguns pensamentos de Paulo e Pedro, aprendendo mais um pouquinho de como é que se nasce de novo. E o processo que necessitamos para obtermos este novo nascimento. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, você tem essa escritura que diz assim. 1 Coríntios 15, versículo 50. Veja, você que já encontrou. Vamos pegar uns versículos antes disso, né? Você que já achou 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, eu li ontem até, porque eu quero dar continuidade, a mesma coisa ao culto de ontem, para os irmãos então dar prosseguimento. Bem, vamos nos colocar de pé. Vamos ler do versículo 33, de 1 Coríntios, capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outras a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste, e outra a do terrestre.
Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, você pode estar lendo animal, não é? Animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, ou animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém. Podeis sentar. Era até aqui, vocês deixam aí no jeito, que talvez vamos ler mais alguns versículos. Só para lembrarmos do que foi ensinado ontem, um pouco. Nós chegamos em uma parte onde falamos sobre o cuidado que temos que ter com os nossos corpos. Porque Paulo disse que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E você vê que assim como é a imagem do terrestre, assim também, como é a imagem do terrestre, é os terrestres. E se você nasce da carne, você vai ser igual aos outros, não é? Carne. Mas se você nasce do Espírito, você será igual àquele que é espiritual, não é? Você tem que se assemelhar ao seu Pai, que é Deus, e por isso tem que ter um novo nascimento. Tem que nascer de novo. E aprendemos ontem que as pessoas não estão satisfeitas com seus corpos. E Deus é um Deus de variedade, e Paulo diz que há corpo animal, há corpo de aves, de peixe, e assim vai. Porém, as pessoas não estão satisfeitas com os corpos que têm. Isto porque Hollywood pregou, ensinou uma mensagem vinda do inferno, com a unção infernal, dizendo para as pessoas, dizendo para os nossos jovens como devem ser, o tipo de corpo que é bonito, que é agradável. E como, claro, aquilo ali são pessoas trabalhadas, definidas, não é? Vamos dizer assim. Passam meses e anos, com comida balanceada e plástico daqui, arranca pedaço dali, para poder entrar naquele padrão. E depois que essas pessoas passam por este processo, eles apresentam este padrão como se todos nós tivéssemos que ser daquele jeito, ou não seríamos bonitos, ou não seríamos queridos, ou não seríamos desejáveis. E isto faz com que então as pessoas, isto faz com que nossos jovens, nossos filhos, não fiquem satisfeitos com aquilo que são, com os corpos que têm, com a aparência que têm. Então eles procuram mudar suas aparências. E não muda fácil. Entra em tudo quanto é tipo de dieta, mas não é dessa forma, não é assim. Então vem uma revolta tão grande e eles começam a mutilar seus próprios corpos. E dentro, alguma palavra fecundou lá dentro deles. Eles ouviram um tipo de mensagem que aquilo fecundou, está gerando esse tipo de vida lá dentro. E eles expressam aquilo do lado de fora com a revolta que tem. Então eles retalham seus corpos, eles estão cortando suas peles. Já as tatuagens já não é mais apenas desenhar, pontilhar. Agora é realmente arrancar a pele fora, né? Cortar a pele para que fique bem marcado. E é por isso que vocês veem eles cheios de serpentes, lagartos e escorpiões desenhados por todos os seus corpos. Porque é assim que eles se sentem por dentro. Como eles não podem, então, ser um símbolo de beleza e de desejo, então eles procurarão modificar seus corpos para ao menos chamar a atenção. E quando eles fazem isto, eles chamam a atenção para aquilo que está no seu interior, ou o tipo de unção que fecundou suas mentes.
Vê? Então eles expressam aquilo através de seus corpos e apresentam isto como uma beleza ou como uma revolta contra tudo e todos, e dizem: não estou nem aí para o que pensam de mim. E com facilidade eles acham que estão fazendo uma coisa bonita quando expressam apenas animais quadrúpedes e répteis, adorando mais a criatura do que o Criador, e seus corpos passam a ser uma mensagem viva para o mundo, para as pessoas. Agora, seria porque é o que eles são por dentro, que eles querem tanto mostrar o quanto que estão no nível animalesco? Será porque são descendência da serpente? É um caso a se pensar. Né? É um caso a se pensar. Agora, onde nós acabamos de ler, no versículo 50, diz: e agora digo isto, irmãos. Isso depois que Paulo está falando, que cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma glória diferente, corpo terrestre, celeste, corpo de animal, e cada um tem a sua glória, a do sol, a da lua, e assim vai. Porque ele está falando sobre a ressurreição e mostrando que isso depende também de um novo nascimento. Por isso que ele está falando tal como é o terrestre, né? Assim será também. E como é o celestial, é daqueles que nascem também do lado celestial, do lado do Espírito. E no versículo 50 ele diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Você sabe que este corpo é corrupto. O Espírito saiu dele 72 horas depois, se não estiver enterrado, está fedendo. Está se decompondo. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Vê. Agora, por que não pode este corpo que nós temos? Por que não pode este corpo, da forma que o temos hoje, herdar o reino de Deus? Por que não pode? Jesus diz para Nicodemo: se não nascer de novo, não pode. Não pode. E por que não? Porque este corpo foi semeado no pecado, para começar. Se há uma semeadura, tem que haver uma colheita, não é? Então ele foi semeado em pecado. Isto foi produzido, nosso corpo, nossa carne, foi produzido por um ato sexual, o que é um ato da carne, um ato carnal. É um ato da carne. E é por isso que o irmão Branham disse que o espírito que o homem nasce, foi permitido por Deus para ser assim. Mas não foi o espírito que Deus ordenou para que você o tenha, ou da forma que você deveria tê-lo. Era o desejo de Deus que você tivesse de seu próprio espírito. Ou a vida dele em seu corpo. Vê? Bem, nós quando começamos esta minissérie de ensino, nós pegamos as palavras de Ezequiel, quando ele trata sobre a mudança, que é mudança de mente, mudança de coração, não é? Darei um novo espírito, darei um novo coração e porei nele o meu próprio espírito. Então, tem que haver tudo isto, ou você jamais sairá desta dimensão para a dimensão espiritual. É por isso que existe aquilo que nós chamamos nascer de novo, ou o segundo nascimento. E este segundo nascimento é um nascimento espiritual e não tem nada a ver com este corpo, não tem nada a ver com esta matéria. Foi o que Paulo nos disse, que estes corpos que nós temos terão que ser alterados por um ato de Deus. Foi nesta parte que eu parei com o culto de ontem. Nossos corpos terão que ser alterados por um ato do próprio Deus para tornar estes corpos aptos para receber o espírito de vida que Ele dará a nós pelo novo nascimento. Vamos ler algo aqui em 1 Coríntios, onde nós estamos, no capítulo 15, versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Agora, se Paulo está falando um mistério, parece que Paulo está revelando. Não, ele está falando algo que é misterioso. E seria revelado quando Apocalipse 10 entrasse em cumprimento. Onde todo o segredo seria revelado, onde todo o mistério seria exposto. Veja, porque quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, ele explica tudo isto, ele mostra este segredo de Paulo, como é o processo disso. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos nós vamos morrer. Eu morro hoje, você morre amanhã, mas alguém estará vivo aqui na hora do arrebatamento. Vê?
Porém, todos, tanto vivos como mortos, é o que Paulo está dizendo, todos serão transformados. Veja, no momento, no abrir e fechar de olhos, versículo 52, não é? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, está assim? E nós seremos transformados. Veja, tem uma outra escritura que ele fala disso, não é? E os mortos ressuscitarão primeiro, não é assim? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aqui diz, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles já se levantam em um corpo que que não perece mais. Veja. E nós seremos transformados. Agora aqui está. Mortos se levantam com corpos incorruptíveis. Vivos, como nós estamos nesse corpo mortal, fadado a tudo que não presta, passa por uma transformação. E nessa transformação, esses corpos corruptíveis de nós vivos, será igual aos corpos daqueles que se levantam incorruptíveis. E todos juntos, então, estarão no mesmo patamar. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Agora, ok, Paulo, o que é esta incorruptibilidade aqui, que ele diz que nós temos que nos vestir dela? Preste atenção nessas coisas, porque quando você lê as Escrituras e você diz, bem, isso deve ser uma mágica, um passe de mágica, né, vamos dizer assim, uma coisa mística que acontecerá conosco, que vai nos revestir com um negócio reluzente, aí não sei. Ok, observe como Paulo diz. Porque convém que isto que é corruptível, este corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. O que é isto? Que coisa incorruptível é esta que nós temos que nos vestir? Agora, isto é o que Paulo está dizendo. Mas Pedro, quando ele entra nesse detalhe, Pedro nos disse que a palavra de Deus é incorruptível. Portanto, este corpo deve se vestir da palavra para tornar-se glorificado, para poder ser corpo glorificado. Isto que é incorruptível e imortal, que Paulo está se referindo, isto não é outra coisa a não ser a palavra de Deus que permanece para sempre. Veja, por que será que fazemos tanta questão? Por que será que fazemos de tudo para que as pessoas escutem? Por que largamos tudo de lado para nos assentar para ouvir a palavra? Porque é a única forma de você se revestir, se vestir de toda a palavra, se revestir da palavra. É você aprendendo sobre ela, ouvindo-a, para obter fé, revelação desta palavra. Vê? Agora, versículo 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Veja, porque a morte não tem domínio sobre você. Uma vez que você tem a palavra de Deus, você não morre. Jesus disse, não morrerá, mas viverá para sempre. Porque Jesus não está tratando desta morte física, temporária. Ele está tratando da morte que é separação de Deus. Vê? Mas aqueles que se revestem da palavra, eles não morrem. Isto que acontece, que você fecha os olhos e alguém te enterra, isso não é morte. Isto é uma passagem. Apenas isso é uma porta que se abre para você poder subir para um plano superior. E a morte é como se fosse um anjo, um agente de Deus, que nos leva para esta passagem. Mas Jesus disse, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, viverá para sempre. Vê? E assim sucessivamente. Pois bem, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Aquela coisa, a alma que pecar, esta morrerá. Não é? E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Amém. Amém. Ok. Agora vamos olhar para esta mudança de corpo. Um pouquinho, que Paulo tanto fala aqui. Você tem que se revestir disso que é incorruptível. E Pedro disse que sendo de novo gerado pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Então, Pedro fala isto. Porque o novo nascimento é isto. Sendo de novo gerado, quer dizer, nascido outra vez. Pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Vamos olhar um pouquinho para essa mudança de corpo, porque é isto que o novo nascimento garante para nós. O novo nascimento nos garante uma mudança de corpo. E se não houver uma mudança de corpo, nós não poderemos ir embora para outra dimensão, enquanto a terra será purificada para a nossa morada futura. Veja, tem que haver uma mudança de corpo, porque você leu no capítulo 15, no versículo 50, que carne e sangue não é do reino de Deus. Veja, bem, no sermão, tratando de fazer um serviço para Deus, o irmão Branham pregou esse sermão no dia 27 de novembro de 1955. É outro, nós não temos ele ainda traduzido, não que eu me lembre. O que nós temos traduzido é o que ele pregou no dia 18 de julho do mesmo ano, 65, que foi fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Não é? Isto ele pregou no dia 18 de julho de 65. Mas 27 de novembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses depois, ele pregou este sermão, tratando de fazer um serviço para Deus. No parágrafo 335, ele disse: se você foi ordenado desde o princípio da terra para essa palavra, veja, ordenado antes do princípio para esta palavra que Deus apresenta para você hoje. Cada palavra virá sobre a palavra. Como pode isto? Porque isso se trata de uma construção, irmão Mário. Uma construção. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, palavra sobre palavra. Porque estamos tratando de um nascimento, de um crescimento em Cristo. Não é? De um edifício, de uma casa de morada para Deus. Veja, se você foi ordenado desde o princípio da terra para esta palavra, cada palavra virá sobre a palavra. Como uma célula humana não terá uma célula humana e a próxima a célula de um cão. Como é que pode? Uma célula de homem, aí uma célula de cachorro para formar uma pessoa. Não. Ele disse, e as próximas células de um gato? Não, serão célula humana. Mas tem de ter uma célula para começar. Correto? Digam amém. Amém. Foi o que ele disse aqui. Bem, se é para começar a célula da palavra, outra célula da palavra é ordenada para formar um corpo completo. Então é palavra sobre palavra. Vê? É assim que é gerado em você o novo nascimento. Sempre palavra sobre palavra. Quando ele pregou o sermão rápido, no dia 4 de 12, isso poucos dias depois desse sermão, parágrafo 91, o rápido ele disse: quando o germe entra na fêmea, não se forma... Você não foi germe humano de seu pai, e logo germe de cachorro, e logo germe de gato, e logo germe de galo. Não, foi completamente germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, terá que ser a palavra agregada à palavra. Justificação sobre Lutero, a santificação sobre Wesley, batismo do Espírito Santo e a restauração dos dons sobre Pentecostes e tudo mais. Tudo vai junto, mas tem que ser palavra sobre palavra, germe sobre germe, vida sobre vida, para assim chegar à estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Estamos tratando aqui de uma nova vida, de um novo nascimento. Vê? Agora, no sermão Coisas que Hão de Ser, no mesmo período de tempo ele pregou as mesmas coisas. No dia 5 de 12 de 65, parágrafo 83 do sermão Coisas que Hão de Ser. O mensageiro de Deus disse: você tem que crer nisso. Peça a Deus para acrescentar palavra sobre palavra, até chegar a ter a estatura de um filho de Deus ou uma filha de Deus.
Então não é apenas você dizer eu sou crente, ou apenas pertencer à igreja, ou apenas descer as águas, ser batizado. Você tem que pedir a Deus para que seja acrescentado palavra sobre palavra. Porque quem creu em uma parte das Escrituras vai ter que crer em toda a Escritura. Quem viu uma parte da Bíblia se cumprindo, quem creu que aquilo foi a verdade, tem que crer em tudo que é a verdade hoje. Vê? Por isso nós cremos, que para receber o corpo glorificado, nós temos que ter uma semente de vida de Deus em nós para começar. Não pode você ter um germe de vida de um gato e depois passar a ser um homem. Não pode um joio passar a ser trigo. Não pode um trigo passar a ser joio. Cada semente terá que produzir de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Então, para receber o corpo glorificado, temos de ter uma semente de vida de Deus em nós. Para começar, tem que ter uma fagulha de vida eterna em nossa alma. Isso é tudo o que é um pequeno germe. E você disse, será que só precisa disso? Foi o que Jesus disse. Jesus disse que se tivermos fé, o que é fé? Revelação, não é? Ele disse, se tivermos fé, que é revelação, como um grão de mostarda. Algumas traduções dizem do tamanho de um grão de mostarda, não é? Outras dizem como um grão de mostarda. Poderíamos dizer a esta montanha que ela seja movida para o mar e que assim seria. Então tem que começar de algum ponto. Então você vê, a mudança do corpo inteiro começa com a mudança da alma. Primeiro começa a tua alma se identificando com a palavra. E você diz, puxa, isso é verdade. E você olha todos os meios e o mundo procura te dizer que não. E as pessoas começam a pôr minhoca na tua cabeça. E teus colegas e tuas amiguinhas começam a dizer que não é assim. Que legal e bonito é ser como eles no mundo. Eles não têm semente de vida. Eles não têm representação nenhuma no céu. Eles não estão preocupados de irem para o inferno. Eles não estão preocupados de depois serem lançados no lago de fogo. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é tua. Vê? É você que tem que procurar a sua identificação com Deus. Jesus disse, o mundo passa e as suas concupiscências, quer dizer, os seus prazeres. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então cabe a você escolher se fará a vontade de Deus ou fará a sua própria vontade. Ou fará a vontade das pessoas para agradá-las, para ser legal para com elas. Vê? Então depende da escolha que você faz. Mas esta mudança de corpo, ela começa primeiro com esta mudança na sua alma. Quando a alma se identifica com a palavra. E não é outra alma. Não é outra alma. É a alma que era uma parte de Deus para começar. Para começar, a tua alma tem que ter sido, antes da fundação do mundo, uma parte de Deus. Por isso, lembrando isso naquele outro pensamento que nós lemos dele. Se antes da fundação do mundo você foi predestinado para esta palavra, então ele vai acrescentar a palavra sobre isto. Vê? A cada dia. Começa com uma mudança de alma. E esta alma, para começar, ela teve que estar em Deus. Para poder, hoje, ela ser vivificada pela palavra dele. Isto é o que é o estímulo da revelação. Vê? É isto que te estimula. Então, quando isto acontece, você começa, então, a ter um novo coração. E o que é um novo coração? Uma nova maneira de pensar. Você vai começar a pensar em termos da palavra. Porque a palavra vai agregando-se em você e você não vai ter outra coisa. O que você pensa? A não ser aquilo que foi injetado em você. Você vai pensar em coisas que não existem? Você vai pensar em coisas que não viu? Por mais imaginativo que você seja, por mais imaginação que você tenha, você sempre estará pensando e imaginando coisas que você aprendeu. Vê? E com aquilo que você aprendeu, você amplia e pensa. A mesma coisa é quando você recebe porção da palavra em você. Você começa a pensar em termos desta palavra. E você pensa passado, presente, futuro, mas sempre pelo foco da palavra. Veja, isso tem que estar em tua mente. Começa com uma nova maneira de pensar. E isto foi dito nas Escrituras que é um novo coração. É o novo coração que começa a bater. Vê? Sim? Então começa a acumular palavra sobre palavra. Um pouco aqui, um pouquinho ali.
E quando começa a acumular palavra sobre palavra em sua mente, então os seus desejos mudam. Seus desejos começam a serem modificados. Paulo disse: aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, né? O que adulterava procura não adulterar mais, o que mentia procura não mentir mais. Quem enganava ou dava falso testemunho, ou tinha um mau caráter, ou tinha um gênio ruim, começa a se modificar isto. Por quê? Outras coisas estão em sua mente já. Um novo coração lhe foi dado, que são novos pensamentos. E esses novos pensamentos te trazem novos desejos. Vê? E você então só quer o que Deus quer. Porque você está vivendo por um outro espírito, que é um novo espírito que Deus te deu. E esse novo espírito são novos desejos que você tem. E você viverá de acordo com esses novos desejos. E as pessoas que te olham dizem: realmente é uma pessoa diferente. Vê? Realmente é uma pessoa diferente. E o resultado? Você começa a querer o que Deus quer para a sua vida. E logo você se dá conta que sua mente mesma, a mente de Deus, está entrando em você. Você já não estará pensando nos seus próprios pensamentos. Você sabe quando é coisa seu, desejo seu, ideia sua. E rapidamente você liga aquilo com a palavra e diz: não é isso que Deus quer, não é isso que Deus gosta. Porque Ele está colocando o seu próprio espírito em você. Ele está colocando de sua própria vida em você. Então o resultado? Isto quer dizer que você está no caminho para a mudança do corpo. Você está em processo para alcançar aquilo que tanto almejamos. Mudança de corpo. Porque com esse que nós temos, Paulo disse: carne e sangue não herda o reino dos céus. Agora, se você vê isso nas Escrituras com facilidade, veja. Isso é tudo que nós estamos necessitando. É entrarmos por esse detalhe, é entendermos isto de acordo com aquilo que está nas Escrituras, ver isto cumprindo-se, não é? Porque são palavras de Paulo, são palavras do apóstolo Pedro, e o William Branham nos mostrou isso com muita facilidade. Você percebe que está entrando em uma mudança de corpo, porque para começar está mudando tua mente. E Paulo nos disse em Romanos 12 que nossa transformação vem por meio de quê? Da renovação do entendimento. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Tem que começar por algum lugar. Ok. Deixe-me mostrar para vocês aqui as palavras do irmão Branham no sermão Companheirismo através da redenção. Ou Companheirismo pela redenção. Ele pregou esse sermão no dia 3 de abril, mês 4, né? 3 de abril de 1955. Companheirismo pela redenção. No parágrafo 27 ele disse: um animal não tem uma alma. Um animal não tem uma alma. Mas um homem tem uma alma. E por isso essa alma é uma parte de Deus. Veja. E embora em um estado de queda, quer dizer, uma caída, todavia é a maior espécie de todas as espécies da terra. O homem. Veja. E logo tendo sua relação com seu fazedor, ou criador, quase chega a ser um super-homem, porque é um filho de Deus. Se encontra com seu fazedor, ou seu benfeitor. Eu estou lendo isso aqui do espanhol, porque eu não encontrei ainda a tradução para o português deste sermão, acredito. Estava procurando hoje, encontrei somente o sermão Companheirismo, não é traduzido. Mas o sermão Companheirismo pela redenção, eu não encontrei a tradução para o português ainda. Se alguém tem, me indique logo que eu preciso, né? Eu estou lendo aqui do espanhol. Por isso está fazedor, ou criador, seja o que for. Ok, mas eu vou dizer como está no espanhol. Fazedor. Ou benfeitor. E então, quando esse homem ali, junto com o seu fazedor, chega a ser uma parte do seu fazedor. Ele vem ao companheirismo com o seu fazedor. Cada palavra divina chega a ser uma realidade vivente nele e ele o crê. Veja. Esse homem que tem uma alma que é uma parte de Deus. Ele anda junto com aquele que o criou, ele procura seguir os passos, e a ponto que o quê? Cada palavra divina chega a ser uma realidade vivente nele e ele crê. Não há surpresa, observe,
Não há surpresa com as pessoas que não podem crer. Não é? Mas ele falou especificamente aqui sobre cura. Deixe-me ler. Não há surpresa com as pessoas que não podem crer na cura divina hoje. Eles não têm nada para crer. Até que Deus vem ao coração humano. O homem não é muito melhor, não é melhor que um bruto. Vê? Sua razão, ele pensará tudo. Como pode ser isto? Como pode ser aquilo? E o explica tudo. Mas quando Deus toma toda sua posição, ao arrazoamento e ao coração humano, aquilo muda tudo. E Deus vem em primeiro lugar. Amém. Veja aqui o que o irmão Branham disse, que nossa alma é uma parte de Deus, porque só há uma forma de vida eterna. Só há uma forma de vida. Se nós pensamos, se nós desejamos vida eterna, então temos que ter essa vida eterna em nós. Em nossa alma, como uma parte de Deus. Porque o irmão Branham disse que só há uma forma de vida eterna, e esta é o quê? A própria vida de Deus, não é? O irmão Branham chamou de quê? De Zoe, que vem do grego, que se trata de a própria vida de Deus. E logo disse que não há surpresa, ele não ficaria surpreendido com as pessoas que não podem crer. Na palavra, quando ela se cumpre, ele estava se referindo à cura divina. Não é? Para hoje, ele disse, tinha promessa para hoje sobre a cura divina. Há promessa de Deus para hoje. Porém, estava sendo realizado diante deles e eles não podiam crer. Irmão Branham disse, eu não fico surpreso que eles não creem. E assim é com cada promessa também. Quando se cumpre para cada palavra, não podemos ficar surpresos quando as pessoas não acreditam. Não conseguem crer em 100% da palavra. Para começar, eles não têm lugar para a palavra. Não têm lugar em suas almas para receber esta palavra. E é por isso que eles não creem. E foi isso exatamente o que Jesus disse aos fariseus. Vocês não creem porque vocês não têm nada em vocês para crer. Porque é uma identificação. Tem que ter algo aqui para quando o fundo clama, né, tem outro que responde. O clamor do profundo. É o clamor do profundo. Há um fundo que clama, então tem outro que responde àquele clamor. Disse o irmão Branham. Se não tem, como vai responder? Não tem. Você clama, quando você está doente, você clama por saúde, porque existe saúde em algum lugar. Se não existisse, você se conformaria, não procuraria. Nem os médicos, nem remédio, nem nada. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. A razão porque eles não conseguiam crer. Não havia semente de vida eterna neles para crer. Vamos ler um pouquinho as Escrituras. Em João capítulo 8. João capítulo 8. O Evangelho de João está logo depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o último dos 4 evangelhos. Antes de Atos. São João, capítulo 8, versículo 37. Vamos ler as Escrituras e logo estaremos já concluindo, né? Observe. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Não entra, não gera vida. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então são 2 pais diferentes. Não tinha como as palavras de Jesus, que eram as palavras de Deus, o Pai eterno, entrar nessas pessoas que eram filhos de outro pai. É outra semente. É outro germe de vida. É o que o irmão Branham disse, não pode você ter um germe, uma célula de homem e vai completando com uma célula de gato, com uma célula de cachorro. Não pode. Se a semente deles é a semente da serpente, descendência do diabo, não tinha como a palavra de Jesus entrar neles para gerar a vida de Deus. É outra descendência. Veja, eu falo do que vi junto de meu Pai, versículo 38, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós
fazeis as obras de vosso pai. Outra vez, né? Jesus estava mostrando que eles eram outra descendência, porém eles não estavam satisfeitos porque eles queriam provar que ele também era o filho de Deus. Né? Vós fazeis as obras do vosso pai, no versículo 41. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E com isso eles estavam acusando Jesus de serem filhos de prostituição, porque eles diziam que Jesus não tinha pai, porque Maria saiu dizendo que, não é de ninguém. José disse, não é meu. Maria disse, um anjo me visitou e disse, essa história é muito fantasiosa. E é por isso que alguns deles, muitos, hoje dizem que Maria concebeu de um soldado romano, que a pegou à força e alguma coisa assim. E naquele tempo, você acha quantas conversas saiu sobre Maria? Fala isso, né? Nos Desvelados de Deus, irmão Brana fala sobre isso. Ok. Para você ver, irmão Brana também falou isso, né? Mostrando que os críticos falaram esse tipo de coisa a respeito de Maria. Agora você está escape de também sair tudo quanto é de conversa a teu respeito hoje, justamente por você dizer que recebeu revelação de Deus, como Maria recebeu. Né? E a revelação que ela recebeu trouxe um filho. Trouxe o nascimento. E a palavra do anjo, do sétimo anjo, você tem ouvido, tem que haver também o nascimento. Tem que haver uma geração também em você. Tem que gerar o filho prometido. Tem que gerar o corpo glorificado, o corpo transformado. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Veja, enquanto eles estavam brigando sobre paternidade, Jesus foi levando também. Mas quando eles se equipararam a Jesus sabendo de onde veio, e eles disseram, também viemos de Deus, ele disse, agora não, tem que ser mais duro com eles, né? Disse-lhe, pois, Jesus, versículo 42, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Vê? Percebe? Como eles poderiam crer se eles eram filhos de outro pai? Então a mesma coisa é hoje. Isso não mudou porque só existe duas sementes na terra, porque só existem dois pais. Vê? Agora, antes de concluirmos, eu quero só passar para vocês alguns pensamentos do irmão Brana, algumas coisas que ele pregou. No sermão Fé, que uma vez foi entregue aos santos. No parágrafo 49, o irmão Brana diz, eles não poderiam fazer uma bomba que pode tocar esta alma. Isto é imortal, é uma parte de Deus, a sua alma. Aqueles que não têm representação diante de Deus, que são descendência do inimigo, não há como a palavra alcançá-los. E aqueles que são de Deus, não há nada que os tire do plano de Deus. Vê? Não há nada que os tire do plano de Deus. O irmão Brando disse mesmo que uma bomba fosse feita, não pode tocar. Vê? Você jamais poderá tocá-los com a palavra, tampouco eles jamais poderão te tirar da palavra. São caminhos diferentes que estamos trilhando. Vê? A alma do eleito predestinado, o irmão Brando disse, isto é imortal, é uma parte de Deus. No sermão A Grande Comissão, parágrafo 24, o irmão Brando disse, é a alma, e a alma é a parte mortal. E Jesus disse, o que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, isso é tempo presente. Ele disse, tem vida eterna. E não passará pela condenação, mas tem passado da morte para a vida. O irmão Brando disse, isso estabelece. Não sabia que eu ia ler isto, mas eu estava falando sobre o que é essa morte, né? Que não se tratava da morte física. Não é isso? Que Jesus disse, você tem, é tempo presente. Mas se eu vou, mas para todos que creram morreram. Eu sei que amanhã ou depois posso morrer. Mas Jesus não se referia a esse tipo de morte, essa morte temporal. Vê? Olha de novo as palavras de Jesus, o irmão Brando citando. O que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou,
Irmão Branham disse, isso é tempo presente. Tem vida eterna e não passará pela condenação, mas tem passado da morte para a vida. Isso estabelece. Então, quando somos nascidos de novo, somos uma nova criatura. E essa alma é uma parte de Deus. A vida eterna vem da palavra grega zoe, que quer dizer a própria vida de Deus. Isso nos faz filhos e filhas de Deus. Não podemos mais perecer, assim como Deus não pode perecer, porque você é uma parte dele. Amém? Amém. Irmão Branham é muito enfático, né, quando ele explica estas coisas. Ok, no sermão Futuro Lar, no parágrafo 49, ele disse, você é parte da terra, seu corpo. Sua alma é parte de Deus. Um atributo de Deus. Desplegado aqui na terra, ou aliás, habitando aqui na terra, e um corpo. O corpo para ser redimido. Agora, a alma é redimida porque estava no pecado. Assim que Deus vem, por meio do processo da justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, e redimiu sua alma. E vocês, sendo uma parte da terra, são redimidos por meio disso. Agora você está nesse processo e está crescendo. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Por hoje é só isto. Vamos orar. Vamos curvar nossas cabeças. Amado Pai, estamos muito agradecidos, Senhor, de saber do Teu plano de redenção e como é que éramos parte Tua antes que Tu mesmo criaste o mundo. Fomos escolhidos por Ti, meu Deus, antes da fundação do mundo, e somos tão privilegiados de saber que nos tens ordenado para ouvir esta grande verdade de Teu plano redentor nesta hora e ouvir esta verdade sobre, ó Pai, sobre esta mensagem de aclamação. Nos tens ordenado a nós a ouvir Não fomos ordenados para ouvir a mensagem de Lutero ou a mensagem de Wesley, porque Tu foste subindo de degrau em degrau. E havia um estabelecimento no tempo do fim, quando as coisas se tornariam mais difíceis, mais complicadas. E haveria pessoas no tempo do fim que teriam que passar por esse processo de receber um novo coração, de receber um novo entendimento, Senhor. E sabemos que estas pessoas somos nós, que agora temos que entrar nesse caminho para nos tornarmos perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. Obrigado, Senhor, por sermos abençoados por Tua palavra. Enche-nos, Senhor, e seremos cheios. Muda-nos, Senhor, e seremos mudados. Dá-nos, Pai, privilégio para chegarmos a ser a imagem de Teu Filho maior, do Teu Filho primogênito. E assim como nos tens ordenado a nós, segundo Tua própria palavra. Por isso nós te pedimos o nome que deste a Teu Filho por herança, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Eu amo, porque primeiro me